Boa tarde, Dr. Manuel Rebanda. Desde mais agradecemos a amabilidade de nos conceder esta entrevista. Queríamos começar por solicitar ao Sr. que nos faça a apresentação da Sociedade de Advogados Manuel Rebanda Pereira e Associados, desde logo sendo que foi a primeira Sociedade de Advogados a ser constituída na cidade de Coimbra. Exatamente. Portanto, a sociedade que hoje tem esta designação, Manuel Rebanda Pereira Monteiro e Associados, Sociedade de Advogados, iniciou a sua atividade em 1990, com a designação na altura Rebanda Monteiro e Ramos Sociedade de Advogados, porque eram os nomes dos 3 sócios fundadores. Depois houve a saída, passado algum tempo, de um dos sócios, o Dr. Ferreira Ramos, e a sociedade então foi alterada a denominação social para Manuel Rebanda Pereira Monteiro e Associados. E, portanto, desde então se mantém com esta denominação, mas foi efetivamente a primeira sociedade de advogados constituída em Coimbra, na altura com essa denominação e vem até hoje. Portanto, nós fizemos já 20 anos de atividade como sociedade de advogados constituída. Os setores estão também interligados com outras sociedades de advogados? Nós estamos inseridos, desde há alguns anos a esta parte, naquilo que se chama a rede de parcerias PLMJ. O que é, no fundo, a rede de parcerias PLMJ? A PLMJ é, porventura, a maior sociedade de advogados portuguesa, que tem escritórios próprios em Lisboa, no Porto e em Faro, e que a uma certa altura resolveu, digamos, ter uma cobertura de âmbito nacional com a criação, em vez de criar escritórios próprios, como aconteceu no caso do Porto e de Faro, fazer acordos pontuais com sociedades de advogados já existentes e já no terreno, noutras cidades, designadamente em Coimbra, que foi o nosso caso, fomos a primeira das parcerias nacionais da PLMJ, e depois veio a seguir, julgo que, se não estou em erro, os Açores, com a Sociedade Borges da Ponte, Linhares Dias e Associados. Depois veio Guimarães, portanto, do norte de Portugal, com Luís Teixeira Melo, Gama Lobo Xavier, Teixeira Melo e Associados, e mais tarde Luís Loureiro e Associados de Viseu. E, portanto, com isto, digamos, completámos esta rede de parcerias nacionais da PLMJ, que depois, por sua vez, está também incluída numa rede de parcerias internacionais que a PLMJ tem já de alguns anos esta parte, para ter, digamos, contactos com sociedades de advogados um pouco por todo o mundo. Soutor, como é que característica considera que seja distintiva da Sociedade de Advogados? Bom, nós somos uma sociedade de advogados, obviamente, que não pode deixar de ter uma característica, enfim, diferente de muitas das sociedades que existem com grande dimensão em Lisboa e Porto, porque somos uma sociedade inserida num meio mais pequeno, no meio de Coimbra. Mas procuramos, desde o princípio, desde a nossa Constituição, ter uma forte componente societária, no sentido de que, muitas vezes, como sabe, as sociedades de advogados surgem por uma questão de repartição de custos. E a nossa não foi esse o caso. A nossa nasceu mesmo com o objetivo de ser uma sociedade constituída como uma forma de trabalhar em regime, no regime societário. Fazendo com que as pessoas, algumas enverdassem por determinadas áreas. Não quer dizer que tenhamos ainda uma organização tão minuciosa que nos permita fazer departamentos demasiado estanques, porque, efetivamente, nem a dimensão da sociedade ainda tem essa possibilidade. Enfim, fazendo uma comparação com a nossa parceira PLMJ, obviamente que a PLMJ tem os seus departamentos perfeitamente definidos e praticamente em regime de exclusividade. Nós não podemos ainda, digamos, chegar a esse apuro, mas já fazemos alguma coisa a esse nível. Alguns de nós fazem mais umas determinadas áreas do direito, outros fazem outras áreas do direito, e encaramos, digamos, o cliente não como o cliente do advogado A, B ou C, mas como o cliente da sociedade,
que é tratado na sociedade pelo colega que esteja em melhores circunstâncias na altura, ou pelos colegas, porque há vários processos, como é evidente, que são tratados por mais do que um colega, por aqueles que estejam na altura, enfim, em melhor situação de poder resolver aquele processo concretamente, ou poder dar, digamos, àquele cliente a melhor solução possível do ponto de vista do apoio jurídico. E, portanto, contrariamente a outras sociedades que eu conheço, e designadamente aqui em Coimbra há muitas, enfim, em que as pessoas se juntaram por uma questão meramente de repartição de custos e, portanto, digamos, partilham o espaço, partilham eventualmente os funcionários administrativos, a biblioteca, as assinaturas do Diário da República, etc., mas não funcionam como sociedade neste sentido. O cliente de A é cliente de A, o cliente do colega B é cliente do colega B e o colega A faz trabalho e faz comercial e faz fiscal e faz família e o outro faz as mesmas áreas, e nós aqui procuramos de facto não o fazer tanto quanto possível, não é? Nós já criámos aqui 2 departamentos especializados, exatamente porque são os departamentos que, dado o nosso envolvimento, que é fundamentalmente no caminho empresarial, nos pareceu que era mais importante ter, e temos concretamente um departamento de trabalho e um departamento de contencioso, perfeitamente individualizados e a fazer, digamos, áreas específicas. Não temos, enfim, outros, porque, de facto, a dimensão não o permite. Mas, de um modo geral, procuramos que haja, de facto, esta visão diferente daquela que é a divisão pura e simples da repartição dos custos. Então, há não só uma repartição de custos, mas esse não é o cerne essencial da sociedade. Exatamente. Obviamente que, quando, em qualquer sociedade, esse aspecto é sempre importante, porque, enfim, a partilha do espaço, se eu trabalhasse aqui sozinho, porventura tinha de ter uma sala de reuniões. Se trabalhasse com um colega, com mais um colega, se calhar uma sala de reuniões dava para os 2, porque nem todos estamos à mesma hora reunidos. Nós aqui somos neste momento 10 advogados e temos 3 salas de reuniões, de dimensões diferentes. Esta é a maior, temos mais 2, uma média e outra mais pequena. Obviamente que as salas de reuniões podem ser utilizadas por todos os advogados inseridos na sociedade, de harmonia com as suas necessidades. Têm que fazer uma gestão, enfim, mais ou menos criteriosa do tempo, para não haver atropelos, de eu marcar uma reunião para uma determinada hora e àquela hora a sala estar ocupada por outro colega. Portanto, tem que ter o cuidado de, efetivamente, fazer uma marcação prévia das salas, como, aliás, enfim, acontece em muitas outras sociedades que conhecemos, mas, efetivamente, não é necessário haver uma sala de reunião por advogado. 3 salas neste momento, para os 10 advogados que somos, convém perfeitamente a função e as pessoas tendem a adequá-las à necessidade do tipo de reunião que é. Se for uma reunião com 10, 12 pessoas, depois obviamente escolhem com certeza esta sala, que é a sala maior e que tem mais dimensão para ocupar para poder acolher esse número de pessoas. Se for uma reunião média para meia dúzia de pessoas, se for uma reunião com 2, 3 pessoas, que é uma sala mais pequena. Mas isto é um exemplo daquilo que se passa com o que é repartição de custos. Como é a repartição de custos, não precisar ter uma assinatura ter uma assinatura por advogado do Diário da República, mas, enfim, todos partilharem, como todos podem partilhar, tirando aqueles manuais que são de utilização no dia-a-dia, cada um de nós gosta de ter o seu Código Civil, o seu Código de Processo Civil, etc. Mas depois, sei lá, comprar o código anotável do professor Varela de Pisco. Bom, se calhar basta ter um no escritório, se calhar basta ter outras obras de grande envergadura que são precisas consultar de vez em quando, ter, enfim, algumas obras que há em vários volumes sobre, por exemplo, direito das sociedades. Enfim, vale a pena ter uma e, portanto, partilhar uma biblioteca, partilhar bases de dados jurídicas, partilhar as assinaturas das coletâneas de jurisprudência, dos diários da República, dos vários boletins, do boletim de trabalho e emprego, de revistas especialistas de direito, etc., é, de facto, uma coisa que se pode fazer numa sociedade, mas não deve ser esse, na nossa perspectiva, o objetivo único da sociedade.
Por outro lado, há também um objetivo que eu considero extremamente importante, que é a possibilidade, que eu julgo que existe mais nas sociedades do que no escritório organizado da forma tradicional, de integração dos jovens advogados. Enfim, a quase totalidade dos advogados que aqui estão hoje foram advogados que fizeram a sua carreira aqui, que estão a fazer a sua carreira aqui. Entraram como estagiários, enfim, foram ficando, à exceção de um colega que, a uma certa altura, trabalhava num outro escritório, como mais 2 colegas, e porque esses 2 colegas, enfim, foram procurar outra vida e se dedicaram a outras coisas na advocacia, e ele ficou sozinho, e numa conversa calhou, enfim, pôs-se a hipótese de ele ser integrado aqui, e foi, mas tirando esse caso, que é o caso específico, todos os outros são pessoas que, enfim, começaram a carreira aqui, como estagiários, foram ficando e foram integrados, e portanto, e já há gente que está aqui há 10 anos, como há gente que está há 2 ou 3, porque acabou de estar. Portanto, digamos que a possibilidade, a integração numa sociedade é mais fácil do que num escritório individual, onde, terminado o estágio, as pessoas tendem a ir embora à vidinha deles, procurar cada um a sua, enfim, novas oportunidades, um outro escritório, juntar-se com mais uns colegas e fazer um escritório. E, portanto, digamos que a inclusão na sociedade permite isso e permite que, digamos, haja também um certo, uma certa vantagem para os jovens, que em vez de trabalharem no início de carreira sob o chapéu, digamos assim, do seu nome, que é pouco conhecido na praça, passam a fazê-lo sob o chapéu de uma sociedade que já tem provas dadas, já tem clientela, já tem, digamos, nome feito, e, portanto, é mais fácil um jovem advogado integrar-se aí do que juntar-se com 3 ou 4 colegas da mesma idade e começar, digamos, do zero, não é? Portanto, eu julgo que é uma das vantagens, é a integração dos jovens advogados. Como é que encara a questão da publicidade, que é algo ainda discutido na nossa ordem dos advogados, e tem havido posições díspares relativamente ao mesmo conceito? Ora, eu julgo que é um bocado como em tudo. Eu entendo que, de facto, não se pode fazer publicidade de uma sociedade de advogados como se faz, enfim, de um produto de grande consumo, de um detergente ou de uma máquina de lavar roupa. Mas também sou completamente avesso a que, enfim, todo o tipo de publicidade seja proibida. Assim como, por exemplo, acho que a nossa ordem tem de refletir profundamente sobre a possibilidade ou não da criação de sociedades multidisciplinares. Porquê é que eu digo isto? Porque muitas vezes nós, não é por causa da avestruz meter a cabeça na areia que a tempestade passa. Embora a avestruz pense que é meter a cabeça na areia que a tempestade passa, porque não vê a tempestade. Bom, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós todos os dias sentimos, nós, advogados, sociedades de advogados, sentimos a concorrência das multinacionais de consultadoria. Toda a gente sabe que as KPMGs e as grandes multinacionais eu dissesse, como podia dizer muitas outras, a Dun & Bradstreet, uma série delas, recrutam advogados e exercem trabalho de advocacia, de consultadoria jurídica. Designadamente na área da fiscalidade, eu tenho encontrado variedíssimas situações em que clientes meus, que são auditados por companhias dessas internacionais, me pedem um parecer numa determinada área, porque já pediram um parecer, digamos, a um fiscalista de uma dessas companhias. E, portanto, eles exercem efetivamente uma atividade que é concorrente com a nossa, sem nós podermos ter, digamos, é evidente que nós podemos, e para isso não há nenhum tipo de obstáculo, nós podemos ter uma assessoria de um revisor oficial de contas, de um economista, de um contabilista, num determinado trabalho que estamos a fazer. Mas, para determinado tipo de processos, inclusivamente, eu vou-lhe dar um exemplo.
falando agora numa coisa que está mais ou menos na berra, que é a nova lei da insolvência. Enfim, já sabido, que embora ela ainda não tenha sido publicada, que a nova lei da insolvência é muito virada para o processo de recuperação. Ora bem, um processo de recuperação exige um trabalho multidisciplinar muito bem conjugado. O trabalho do jurista, que apresenta a empresa e que tem que fazer os articulados no processo, e um trabalho do economista que faça o estudo de viabilidade económica da empresa e que diga: esta empresa é recuperável porque tem estas condições, tem estes capitais próprios, tem esta capacidade de produzir este material que, se vende aqui ou lá fora nestas percentagens, consegue gerar estes fundos e consegue pagar aos credores desta maneira e daquela. Bom, isto é um trabalho multidisciplinar que se faz neste caso, como em muitos outros exemplos que eu podia dar. E porquê é que eu, advogado português, tenho que me socorrer de uma situação que não é uma situação, quer dizer, não pode coabitar comigo aqui no meu escritório um economista, um revisor oficial de contas, um contabilista, e termos uma sociedade multidisciplinar que possa efetivamente fazer determinados projetos, não é? E, enfim, nós todos hoje temos a concorrência dessa gente. Isto é um exemplo. Outro exemplo é este. Quando, muitas vezes, nós ouvimos, enfim, algumas críticas, ou porque, pelas dimensões, ou porque há sociedades de advogados portuguesas que aparecem muito mediatizadas, etc., e que se diz que têm formas de publicidade que roçam ali, digamos, o ilegítimo do ponto de vista do nosso estatuto. Nós temos que ver o que é que se passa com as grandes sociedades multinacionais. Porque uma coisa é certa, é que as nossas grandes sociedades de advogados portuguesas, enfim, não é a minha área, porque nós temos a nossa dimensão e não queremos, enfim, mais do que isto, mas, efetivamente, eu tenho de compreender a posição de muitas dessas nossas sociedades de advogados de grande dimensão, que elas lutam no dia-a-dia com a concorrência das grandes multinacionais que estão aí implantadas e que estão em Portugal com delegações, muitas delas já não apenas em Lisboa, mas já estão em Lisboa, no Porto e noutros pontos do país onde acham que lhes interessa que têm mercado. E, portanto, as grandes sociedades portuguesas têm de concorrer com essas. E devem concorrer, entendo eu, com os mesmos trunfos. E, portanto, não devem ter nem mais nem menos meios de poder promover os seus serviços como têm as outras. Portanto, isto para dizer, no fundo, que, em suma, eu acho que a publicidade, os aspectos da publicidade, embora não descambando para uma coisa que seja, digamos, vender a banha da cobra, porque estamos a falar de serviços que são serviços que têm que ter, enfim, têm que passar com a dignidade e com a importância que eles têm, porque nós defendemos as pessoas na sua honra, no seu património, etc. Portanto, são valores extremamente importantes que estão em jogo, mas também não podemos cair, digamos, no lado contrário e proibir todo o tipo de publicidade, porque se diz que é, enfim, tirando a história da placa, porque isso, a história da placa, toda a gente, dá muitos anos esta parte, o permite. Agora, obviamente que hoje há outras formas de chegar aos clientes que podem levantar problemas relativamente àquilo que são hoje as nossas normas, mas que são utilizadas, de facto, por aqueles que estão na concorrência direta com os advogados. Acaba por haver, de alguma maneira, um tipo de publicidade quase que no mundo da internet, não é? Exatamente. Quase que há dois mundos, não é? Exatamente. O mundo real Exatamente. E depois o mundo virtual, em que aí tudo é permitido e não há propriamente restrições. Soutor, avançando um pouco e analisando um pouco a justiça em Portugal, como é que o Soutor, na sua carreira, vê
o estado da justiça, como é que o classifica neste momento em que nos encontramos? Obviamente que eu não posso dizer que o estado da justiça seja muito bom, porque, enfim, ninguém, em boa verdade, que tenha o mínimo de informação sobre o que se passa na justiça em Portugal pode dizer isso. Obviamente que eu admito, e sempre que se fala nisso, vêm sempre os nossos responsáveis máximos pela justiça a dizer que há pior, e admito que acha pior. Que acha países onde a justiça ainda é mais morosa do que em Portugal, onde ainda é mais cara do que em Portugal, onde haja processos que não se resolvem, mas, enfim, isto não quer dizer que nós estejamos bem, não estamos. Obviamente que quando nós não conseguimos cobrar dívidas e, portanto, os nossos clientes, sejam nacionais, sejam estrangeiros, mas sobretudo os estrangeiros que olham muito para isso, dizem assim, bom, Portugal, eu não tenho confiança no mercado como o português, porque eu, se tiver alguém que me prega um calote, eu não consigo recuperá-lo. E está cada vez mais difícil e mais caro fazer, por exemplo, a cobrança judicial de dívidas comerciais em Portugal. Dívidas comerciais, sejam de que tipo for, mas as comerciais é que têm uma importância muito grande, porque o facto de não haver uma celeridade na justiça significa menos investimento e menos procura, sobretudo, do investimento estrangeiro em Portugal. E, portanto, eu julgo que, de facto, houve uma degradação, enfim, do sistema da justiça português nos últimos tempos. Degradação essa que tem a ver com variedíssimos fatores. Por um lado, há um aumento grande da conflitualidade e, portanto, sempre que há aumento, isto é um bocado como tudo, quer dizer, o ensino em Portugal também se degradou. Porquê? Porque a partir do momento em que há uma maior democraticidade do ensino, obviamente depois começa a haver o bom e o mau. Quando o ensino só chegava a uma determinada camada, todo ele, o nosso ensino universitário, por exemplo, era todo de grande qualidade, no modo geral, mas depois, enfim, como a abertura às universidades privadas veio do bom e do mau e, portanto, o ensino degradou-se em termos gerais. E na justiça passa-se um bocado o mesmo, quer dizer, há uma maior conflitualidade e, portanto, depois as estruturas não aguentam, não é fácil adaptar permanentemente a estrutura e, efetivamente, as coisas não funcionam. Depois, há um problema que eu julgo que é extremamente importante e não tem contribuído em nada para que as coisas melhorem, que é, cada vez que há uma mudança de governo, há uma mudança de política da justiça. E, portanto, em boa verdade, nunca há nenhum regime que chegue a olhar para a justiça com o cuidado necessário e a dar um tempo para que se implementem as reformas, porque logo a seguir vai tudo abaixo e faz de outra maneira. Houve uma tentativa de mapa judiciário, agora já há outro mapa e já há outros tribunais, e depois há situações que eu julgo que, em boa verdade, até porventura eram de fácil resolução, e não sei porquê, ou porque os interesses não o permitem, ninguém pensa nisso. Eu refiro-me, por exemplo, agora a esta polémica da redução dos tribunais. Se me perguntarem se eu concordo com o facto de, numa determinada localidade, onde praticamente não há processos, haver um investimento num tribunal, especificamente, fisicamente, um tribunal com um edifício físico, com as pessoas, com toda a estrutura para funcionar e para poder, eventualmente, enfim, ter meio dúzia de processos, eu julgo que não, nenhum país aguenta isso. Agora, o que eu também acho é que o cidadão da minha aldeia longínqua de Trás-os-Montes tem tanto direito de ter a justiça próxima como o cidadão que vive em Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que eu teria sempre em atenção, ao fazer uma reforma do mapa judiciário português, de que, para eu levar a justiça junto aos cidadãos, eu não preciso de ter fisicamente tribunais em todas as sedes de concelho, ou em todas as sedes que são as sedes de comarca. Isto que eu estou a falar é uma experiência já feita noutros países, portanto nem sequer é nada novo, que aliás eu julgo que neste momento no mundo não há nada para inventar, não é? Em termos de reformas, de maneiras de fazer as coisas. O que acontece é o seguinte, se eu, por exemplo, imagino Coimbra, eu tenho aqui um tribunal e imagino que não fazia sentido ter tribunal, já não há, pertence à comarca de Miranda do Corvo, não tem tribunal, pertence à comarca da Lousã, neste momento.
Poiares não tem tribunal, pertence à comarca de Penacova. E Penacova também irá acabar. Bom, como é que uma coisa destas se pode fazer? É simples. Admitindo, por exemplo, até aqui, mal, as pessoas da comarca, as pessoas de Poiares, quando têm um julgamento, têm de se deslocar todas a Penacova. O que não faz sentido nenhum. Qual é o direito que têm a mais? Eles pagam todos os mesmos impostos. Não é? Porquê é que não se pensa o país, em termos de, eventualmente, de um número, enfim, apreciável de comarcas, de grandes comarcas, onde fazia sentido ter uma estrutura física, um tribunal, fisicamente, com edifício, com pessoas, com funcionários, etc., com juízes, com o Ministério Público, e eu não digo para as aldeias, porque já é um crivo muito apertado, mas para as sedes de concelho, vamos admitir o exemplo de Miranda do Corvo e Lousã. Eu tenho tribunal na Lousã e não tenho em Miranda do Corvo. Não tenho em Miranda do Corvo. E então Miranda do Corvo vem a Lousã fazer um julgamento. Não. Eu acho que é Lousã que deve ir a Miranda fazer um julgamento. Porque não estabelecer um dia por semana em que o senhor juiz se desloca à comarca. Porque é ele só a deslocar-se ele enquanto muito um funcionário. Mas as partes, as testemunhas, etc., são de lá. Eu dou um exemplo prático de uma questão. Um tribunal volante, quase. Não, mas isto no fundo acontece já nos nossos tribunais de círculo. O Tribunal de Círculo da Figueira, por exemplo, é o que vai fazer julgamentos a Montemor ou a Cantanhede. Porque é que, na primeira instância, não há de acontecer isto? Haveria aí uma maior aproximação com a Porque, no fundo, e onde é que se reunia o Tribunal? É simples. Em todas as sedes de concelho tem uma Câmara Municipal que tem uma coisa chamada Salão de Obra, que é utilizado para aí 3 ou 4 vezes por ano nas reuniões das Assembleias Municipais. O Salão de Obra de uma Câmara tem dignidade suficiente para instalar um tribunal a funcionar um dia por semana, se fosse o caso. Imagine, Miranda tem X processos, isto quanto é preciso? É preciso um dia por semana de julgamento. E pronto. Exatamente. Agora, o que não faz sentido é vir uma reforma que instalou um tribunal na comarca da Pampilhosa da Serra e gastou na altura $500 mil. E agora vem dizer, aquilo não tem trabalho. E está lá um edifício feito, que agora não se sabe para que é que serve, e agora acabam com a comarca. Não faz sentido. Não é? E o Tribunal de Condeixa mantém-se. Portanto, que é aqui perto. Soutor, ainda há pouco falou acerca da integração de jovens advogados na sociedade do Soutor. Relativamente, e tendo em conta que consegue receber os jovens advogados vindos quase diretamente das universidades, como é que vê o ensino do direito nas nossas universidades? Olha, eu tenho tido, felizmente, a esse respeito, uma experiência. As minhas experiências são quase todas relativamente boas. Porquê? Porque a maior parte dos colegas que aqui vêm fazer o seu estágio, tanto aqueles que estão cá e que ficaram no final do estágio, como aqueles que, enfim, todos os anos aparecem, são normalmente colegas extremamente bem preparados, porque vêm de uma faculdade, enfim, com prestígio e que continua a ser hoje uma grande escola de Direito, quer a nível nacional, quer a nível mundial. Eu ainda há pouco tempo tive a oportunidade de, num encontro que houve aqui em outubro passado, que envolveu advogados e professores de direitos de variadíssimos países, designadamente muitos brasileiros e das melhores escolas de direito do Brasil, que continuam a achar que Portugal é a sua referência e a Universidade de Coimbra é a sua referência em matéria de ensino do direito. Se me perguntar se eu acho que tudo aquilo que se ensina está bem atualmente, eu acho que não. Já tive a oportunidade de trocar impressões com alguns professores da nossa faculdade sobre isso, que me dizem que não acham que isso seja o fundamental
e que dizem que o fundamental são os princípios. E, portanto, os princípios esses são bem ensinados e, portanto, há a garantia de uma boa formação jurídica. De todo modo, acho que depois, na vida prática, quem já teve, eu faço um paralelo não com a clássica, praticamente, a clássica de Lisboa tem mais ou menos o mesmo currículo que tem a nossa Universidade de Coimbra, a nossa Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde já o estilo é bastante diferente e onde áreas como as mais recentes áreas do direito já têm assento expresso na licenciatura. Coisa que aqui não acontece. Eu recebo aqui muitos colegas que lidam pela primeira vez com um factoring, com um leasing, com vários contratos, vários tipos de contratos. E se calhar nunca viram um processo físico. E se calhar nunca viram um processo físico, exatamente. E que, de facto, enfim, só o estágio depois é que lhes dá esse conhecimento e essa abertura. Mas já há faculdades que já têm essa preocupação de adequar, digamos, o ensino do direito aos novos contratos, aos novos mundos, e de facto os colegas vêm com essa preparação mais adequada. De todo modo, sei, e enfim, também já tive uma ou outra experiência de universidades, de faculdades de direito, de facto, cuja formação é extremamente duvidosa, em que há, de facto, a gente percebe quando o estagiário chega ao escritório que ele não tem, aí de facto não apreendeu, de facto, aqueles princípios básicos sem os quais não se está apto para o exercício da profissão, não é? Pode-se fazer muita coisa, mas nunca será um profissional com um mínimo de habilitação para desempenhar a função de advogado, tal como ela, enfim, o mundo e o estado atual das coisas o exige. Agora, põe-se uma de duas questões a saber. Bom, e a ordem então tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Quem tem a ver com o ensino do direito em Portugal é o Estado, não é a ordem. A ordem pode reconhecer ou não reconhecer? Não pode. O que a ordem pode é, efetivamente, apertar o crivo, no sentido de que não deve deixar entrar no seu seio quem não esteja suficientemente preparado para o exercício da profissão, e por isso a ordem continua a exigir, e bem, um exame de admissão. Fim o estágio, a pessoa tem que demonstrar que está apta ao exercício da profissão. E, portanto, agora, de facto, nota-se que há faculdades que não têm o cuidado mínimo na preparação dos alunos para a vida profissional. E considera que, por exemplo, e baseando-nos na nossa Faculdade de Direito aqui na Universidade de Coimbra, considera que o ensino que é praticado na faculdade poderá ser demasiado teórico, sendo que não dá a preparação devida e, por exemplo, não dá ferramentas, por exemplo, no âmbito da gestão. Nenhum aluno que saia da Faculdade de Direito tem ferramentas do âmbito da gestão, não sabe gerir. Considera que há uma lacuna nisso? Eu tendo a dizer que sim, mas de facto todas as vezes que eu pus essa questão e confrontei pessoas da faculdade com essa questão, me dizem que nós temos a obrigação de formar os alunos com os princípios fundamentais do direito. Não temos obrigação de, enfim, entrar noutros caminhos. Agora, eu acho que há áreas que eu, por exemplo, eu incluiria obrigatoriamente no currículo de uma faculdade de direito. Por exemplo, a contabilidade. Não quer dizer que eu quisesse fazer de cada advogado um contabilista. Não, mas eu acho que cada advogado devia ter noções de contabilidade suficientes para pelo menos saber ler um balanço. Porquê? Porque eu confronto-me todos os dias na minha vida profissional, trabalhando na área das empresas, com situações de colegas e de senhores magistrados que olham para um balanço como um boi para um palácio e depois decidem mal e depois fazem as neiras e como a ignorância é atrevida, não é? Como são ignorantes, têm o desplante de justificar as ignorâncias que fazem
com leituras absolutamente distorcidas de um documento contabilístico. Eu não dei contabilidade. Fui obrigado a ir aprendendo por mim e que, enfim, com concursos de pessoas amigas nessa área que me foram abrindo, digamos assim, algumas portas a esse conhecimento. Mas, de facto, eu acho que... depois mais, é que não sabem, mas podiam pelo menos perguntar, mas também não perguntam, porque eu tenho feito vários julgamentos em que, por exemplo, há pouco tempo, tive um processo complicado relacionado com patentes, em que a senhora juiz do Tribunal de Comércio de Lisboa chamou para junto de si, para estar a assistir a toda a prova naquele julgamento, uma professora do Instituto Superior Técnico da área da Química, que tratava-se de manipulações químicas, de fórmulas químicas, de uma patente de um determinado medicamento, para saber se de facto aquela patente estava protegida ou não pelo registro. E não vejo a mesma juiz do Tribunal de Comércio, por exemplo, a fazer-se assessorar por um contabilista quando tem dúvidas, tem de interpretar um balanço. Porque parece que isso é coisa menor. E não é. Porque pode fazer com que decida mal, e muitas vezes decidem mal porque efetivamente não conhecem o mínimo da contabilidade de uma sociedade. E eu já vi uma empresa minha cliente ser condenada no pagamento de uma fatura que não cumpria minimamente os requisitos do Código do IVA. E quem sabe contabilidade sabe que uma fatura que não cumpre esses requisitos nem sequer pode ser lançada em contabilidade porque não é considerada custo. Então eu tenho que pagar uma coisa... Eu aliás, dei um exemplo mal. Imagine-se que eu vou levar o meu carro à revisão e que me dizem assim: a revisão dos tantos 1000 km, mão de obra e material, tanto. E não discriminam o que é mão de obra e o que é material. Eu tenho direito de saber. Exatamente. O Código do IVA diz que isto tem que ser discriminado. Eu tenho que saber se aquilo levou 5 litros de óleo, a quanto o litro, se levou um filtro ou não levou um filtro. Tenho direito de saber isso. Aliás, por causa disso, é que as oficinas do modo geral nos põem lá as peças que substituíram, capaz de conferir que foram substituídas. Temos o direito de saber. Agora, o indivíduo faz uma fatura que diz assim: a reparação diz, e não discrimina nem o material, nem a mão de obra, nem não sei o quê. Isto estamos a falar, não estamos a falar de peanuts, estamos a falar de milhares de euros. E um juiz, porque quando é invocado como de facto que aquela fatura não podia ser paga porque ela não cumpria os requisitos e portanto nem sequer podia ser considerada pela empresa como custo, diz: não, mas o serviço foi prestado. Não. Mas foi prestado o quê? Como é que eu posso dizer que foi prestado aquele serviço se o serviço não foi discriminado? Há um problema de contabilês que as pessoas não falam, não é? Exatamente. E isto é uma coisa, porque para eles é assim: eu estudei direito das obrigações, assim, se me fornecem uma determinada coisa, eu tenho que a pagar. Está bem, mas eu tenho que a pagar, para tudo isto há regras. Exatamente. E então até parece que o Código do IVA não é uma lei que os tribunais devam aplicar. Ou é só para os tribunais fiscais. Não, é uma lei que obriga a todo o cidadão, como todas as leis. E, portanto, sempre que um tribunal está a aplicar uma lei, deve estar, ou está a tomar uma decisão, deve estar a fazê-lo de harmonia com toda a legislação aplicável ao caso. Exatamente. Não é só com base no direito das obrigações. É preciso saber como é que esta obrigação se vence para que eu tenha que a pagar. Por isso, sem dúvida alguma, que era uma área que os advogados saberem falar o contabilês com o contabilista, com o ROC, com todas as pessoas, é essencial para determinados processos. Exatamente. Isso também leva-nos um pouco numa outra área que será eventualmente o perfil do advogado. Nós hoje, como é que é encarado este perfil do advogado? Acha que houve uma mudança neste paradigma? Ou... Não, eu julgo que o grande problema, e é um dos problemas hoje da advocacia, é que a advocacia se transformou numa profissão residual. Eu vou-lhe dizer o que é que se passava quando eu comecei. Nós não íamos para advogado ou para juiz em função digamos, do números clausos ou de...
Porque se eu quisesse ir para juiz, tinha ido para juiz com a mesma facilidade com que fui para a advocacia, quer dizer, ou se quisesse ir para o Ministério Público, ou para notário, ou para conservador. Isto é, as profissões jurídicas, enfim, havia pouca gente e, portanto, as pessoas tinham acesso a qualquer das profissões jurídicas. Hoje, um jovem que faz uma licenciatura em Direito não tem essa abertura, porque, enfim, os lugares para o SES são limitados, os lugares para, enfim, já não falo no notariado, porque efetivamente agora é liberal, mas hoje os notários não têm o que fazer, não é? As conservatórias são limitadas, e depois, enfim, pode arranjar um lugar numa empresa, como juiz interno da empresa, ou como uma coisa que não tenha nada a ver com o direito, porque de facto, enfim, também cada vez mais acontece, quando o número de pessoas a frequentar o ensino superior é elevado, nem sempre, e também não é obrigatório que assim seja, que as pessoas arranjam um emprego exatamente na área. E eu costumo dizer que muitas vezes a formação superior, o que nos dá, ou que nos também deve dar, é a capacidade para nós, enfim, encararmos as coisas com outra formação e com outra possibilidade de as resolver. E, portanto, nesse aspecto, uma formação superior, e sobretudo na área de Direito, pode ser uma boa ferramenta para o exercício de funções de qualquer tipo, na área comercial, na área organizacional, o que for. Mas, de um modo geral, para as profissões jurídicas hoje não há, enfim, quando uma pessoa não consegue entrar na magistratura, não consegue entrar no notariado, não consegue entrar nos registros, Sobra a Sobra a advocacia. Que é uma coisa simples. É o indivíduo entrar, fazer o exame à ordem, depois, olha, arranjar uma sala e tentar a sorte. E depois acontece toda a casta de atropelos que infelizmente vão acontecendo, que é pessoas que, enfim, sem preparação, que também não tiveram, enfim, a sorte, ou se tiveram, de ter um acompanhamento como deviam ter no estágio, para poder, pelo menos, aprender alguma coisa a nível da deontologia. E eu digo, aprender não é só ler o código, não é só ler o estatuto, mas é ter a possibilidade de conviver com um advogado que, enfim, pelo seu exemplo, etc., lhes transmita as normas fundamentais do exercício da profissão. E depois é o salve-se quem puder. E hoje a nossa advocacia, infelizmente, está muito degradada a esse nível, não é? Está muito degradada a esse nível. Eu tenho encontrado de tudo. Tenho encontrado jovens com uma preparação excelente e perfeitamente enquadrados e com, enfim, com todo o cuidado e todo o rigor no exercício da profissão em termos de ética e de deontologia, mas também tenho encontrado os maiores atropelos e ainda por cima inconscientes, o que é mais grave ainda. Isto é, as pessoas pensam que estão a fazer bem, porque nunca ninguém os alertou para que aquilo não é assim que se faz, não é? E de facto isto é, por um lado, resultado daquilo que durante anos e anos umas não sei quantas faculdades, eu agora não sei quantas são, mas sei que no tempo em que eu desempenhei funções no Conselho Distrital de Coimbra da Ordem dos Advogados, havia, na altura, isto final dos anos 90, havia qualquer coisa como 26 universidades e polos, faculdades e polos de ensino do direito em Portugal. Se atentarmos em que até aos anos 70 eram apenas duas, nós vemos a diferença. E, entretanto, a população não aumentou, não é? E temos 40 mil juristas. Portanto, é um pouco isso. Ainda no âmbito do perfil do advogado e tendo em conta, e já abordámos um pouco esta temática, porque com a interligação com a Sociedade de Advogados, PLMJ, acaba por haver um intercâmbio. Há quase uma partilha de conhecimento. Há muita partilha. Aliás, é uma das coisas, eu há pouco não explorei suficientemente essa ligação, porque, no fundo, a nossa ligação não é apenas uma ligação geográfica,
digamos assim, a PLMJ está em Lisboa, Porto e Faro, e nós estamos aqui, nós trabalhamos para eles aqui ou trabalhamos para clientes deles aqui. Isso é um dos aspectos da parceria. Isto é, se a PLMJ tem que vir aqui fazer um julgamento, porventura, a não ser que seja uma coisa, enfim, muito complexa, que exija que o próprio colega que acompanhou os articulados faça o julgamento, mas de um modo geral, não vem, não desloca e, portanto, digamos que, do ponto de vista da prestação do serviço ao cliente, até se torna mais económico, porque nós podemos prestar o serviço localmente, sem estar a onerá-lo com custos de deslocação. Mas não é só aí que a parceria é interessante. É interessante, é muito interessante, muito mais interessante que isso, desde logo na partilha de experiências, na partilha de saberes e até eu vou-lhe dar um exemplo. Eu julgo que em Coimbra não é fácil que algum escritório de advogados tenha lidado alguma vez com um problema de concorrência. Porquê? Porque as empresas que têm problemas de concorrência são os grandes prestadores de serviço ou os grandes produtores de produtos correntes que não estão normalmente sediados cá, mas sim em Porto de Lisboa, mais em Porto. Quando nós tivemos que fazer a fusão de duas grandes distribuidoras farmacêuticas aqui da Zona Centro e que, pela cota de mercado que tinham, havia problemas e tinha de ser submetido o processo de fusão à autoridade da concorrência, obviamente nós não tínhamos gente que dominasse essa área e, portanto, socorremos nesse aspecto do departamento competente da PLMJ que tem gente especializada nessa área. Quando nós, por exemplo, tratamos de coisas que têm a ver com marcas e patentes, obviamente que nós não temos cá, enfim, não há possibilidade de ter aqui uma pessoa só para isso. A PLMJ tem 2 ou 3 advogados que são simultaneamente agentes da propriedade industrial e que, portanto, estão perfeitamente integrados nessa área do direito, que é uma área importantíssima das marcas e patentes. Depois, outro aspecto importante é o aspecto do intercâmbio de jovens, não é? Porque nós procuramos fazer aqui, entre os escritórios parceiros, alguma rotação, por exemplo, nos estagiários. Neste momento, há um estagiário meu que se fez aqui uma parte do estágio, está a fazer outra parte do estágio no departamento fiscal da PLMJ. Porquê? Porque eles ali podem depois ir aos departamentos e ter uma visão mais especialista de uma determinada área, e em função daquilo que eles gostam mais, portanto, fazer. E esse aspecto é um aspecto importante, muito importante, sobretudo para a integração dos jovens advogados. E assim sendo, isso muda um bocadinho a visão do advogado, não está concentrado só no seu próprio conhecimento, mas Exatamente. há também a consciência de que há outros que sabem e que podem também Exatamente. partilhar. Exatamente. E há uma convivência.